Olá, meu povo! Que bom ter você aqui junto comigo. E hoje, terça-feira, a nossa lição tem como título A Casa do Tesouro Restaurada. Temos aí uma esperança, né? Porque ontem nós vimos o quê? Que Jeroboão lavou as mãos, porque Deus pediu, e seguiu o seu próprio caminho, aquilo que ele achava que era correto. Agora a gente tem uma esperança aqui, né? A Casa do Tesouro Restaurada. Satanás sabia que ao fechar a casa do tesouro, além dessas pessoas não terem como oferecer os seus sacrifícios, né, não terem o lugar certo para destinar as suas ofertas, os levitas não teriam sustento. Ou seja, essas pessoas não teriam mais como se dedicar 100% à obra de Deus, né, de ensinar o povo, as pessoas a respeito da palavra, aquilo que o Senhor tinha lhe ordenado. Então, né, não tendo aí as pessoas corretas para ensinar aquilo que Deus pedia, fazia com que as pessoas se aproximassem mais da apostasia, se distanciassem então de Deus, e para Satanás tudo ficava mais fácil. Por quê? Porque as pessoas não teriam acesso, né, aos líderes bíblicos ali da época. Não teria quem passasse esse conhecimento, porque a casa do tesouro estaria fechada e essas pessoas não teriam como se dedicar 100% a isso. Então, para ele, o plano era perfeito. Assim como naquela época, se hoje não tivermos instrução religiosa contínua e fiel, a apostasia está um passo à frente. Ou seja, se nós não tivermos pessoas, pastores, missionários, obreiros, que se dediquem a ensinar a Bíblia da forma correta, fielmente o que está ali escrito, e seguirmos por pessoas que ensinam o que elas acham que é certo, a gente vai seguir o mesmo caminho que aquele povo, o caminho de apostasia. Por isso que é importante o sustento da Casa do Tesouro, dessas pessoas que se dedicam 100% ao serviço da causa de Deus, para que a palavra de Deus seja ensinada de forma contínua e fiel, exatamente como está na Bíblia. No entanto, após a morte do ímpio Acaz, lembram de Acaz? O cara que ali quebrou tudo no templo e fechou as portas. Quando ele morreu, o filho dele, Ezequias, tornou-se rei. Aí você pode pensar, vixe, filho daquele cara não é coisa que presta. Vai seguir o mesmo caminho do pai. Só que não. Ezequias temia a Deus e sabia o que deveria ser feito. Então ele iniciou um reavivamento e reforma. Restaurou o templo, o sistema de ofertas designado por Deus, reabriu as portas da casa do Senhor, consertou, trouxe de volta os sacerdotes e levitas que, pela necessidade de cuidar da própria subsistência, haviam deixado de lado seu papel de educadores religiosos. Olha que bênção foi Ezequias na vida desse povo. Ele veio e restaurou tudo aquilo que seu pai havia quebrado, tudo aquilo que seu pai havia proibido, porque agora ele havia reaberto o templo e trazido de volta os levitas que dariam educação religiosa para o povo. Depois de consagrar a assembleia por meio de holocaustos e ofertas pelo pecado, o rei desafiou o povo a apresentar seus próprios sacrifícios e ofertas de gratidão. E foram trazidas tantas ofertas que os sacerdotes eram poucos para prepará-las. Você tá vendo como Deus abençoa quando a gente faz exatamente o assim diz o Senhor? Não tem erro. Ele abençoa, ele faz aquilo que ele prometeu fazer. Porque ele diz, ser fiel a mim e eu vou fazer as coisas por você. Só que muitas vezes a gente fica, mas se eu for fiel e Deus não fizer, vai dar ruim aqui, vai dar ruim. Não, você não tem que pensar no se Deus não fizer, ele vai fazer. Só que assim como esse povo, assim como esse rei Ezequias, você precisa fazer o que Deus está lhe pedindo. E esperar, porque as bênçãos virão até você. O relato de Ezequias destaca a importância de pelo menos 2 elementos presentes em todo o reavivamento e reforma bem sucedido. Primeiro, uma liderança proativa quanto ao adorar o Senhor com suas ofertas. Ou seja, os líderes dão um exemplo, né? Não adianta a gente cobrar da igreja aquilo que a liderança não faz. Então, é um trabalho em conjunto. A liderança junto com a igreja. Todo mundo doando pelo mesmo propósito.
Obediência ao sistema da casa do tesouro. Seguir exatamente aquilo que Deus está pedindo. É 10% de dízimo? É 10% de dízimo. Não tem conversa. Não tem 8, não tem 12, não tem 15%. É 10%. Seguir exatamente o que o Senhor nos pede. E aonde que deve ser entregue? Na casa do tesouro. Portanto, fica aqui o relato de Ezequias, o exemplo de Ezequias, para mim e para sua vida. Seguir ao Senhor sempre trará bons resultados. Porque quando Ezequias cumpriu assim diz o Senhor, foram tantas ofertas que os sacerdotes não tinham nem como prepará-las, faltava homens para preparar essas ofertas. Por isso hoje eu digo para você, confie no Senhor e obedeça a sua ordem. E espere, porque as bênçãos virão. Talvez não de forma instantânea, assim como Ezequias, né? De um dia para o outro. Às vezes demora, mas demora do nosso ponto de vista, porque da visão de Deus vem tudo do tempo certo. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e compreendermos aquilo que o Senhor espera de nós. Porque através do estudo diário a gente consegue entender a Tua lei, os Teus conselhos, aquilo que o Senhor quer que façamos, a forma como o Senhor quer que façamos. Obrigada, Senhor, por ter nos deixado esse livro tão maravilhoso que é a Bíblia, para que através dela nós possamos compreender o Teu querer, a Tua vontade. Agradecemos também, Senhor, porque através da Tua Palavra encontramos esperança, encontramos paz, encontramos tranquilidade para o nosso coração. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.